O mundo inteiro tem um carinho muito especial pelo consumidor otário brasileiro. Você nunca parou para pensar nisso? Por que grandes marcas, por que toda a indústria da China, os e-commerce chinês, as marcas de streaming, as grandes marcas de jogos, por que tudo sempre está em português? Por que todo mundo olha para o mercado? Por que aqui no Paraguai tem tanta indústria que vem, fabrica e vende para o Brasil? Ah, não, mas é porque o Brasil é especial. Mas especial em que sentido? Vocês já pararam para pensar o quanto é bom vender para brasileiro, mas pelo fato de que o brasileiro é muito burro e muito trouxa? Quantas vezes vocês já viram que, nossa, olha como é muito mais barato o mesmo carro aqui nos Estados Unidos. Olha como é muito mais barato a mesma moto ou o mesmo caminhão aqui na Europa. Nossa, o Marlon comprou uma caminhonete que ele pagou 180 mil reais aqui no Paraguai. Essa mesma caminhonete no Brasil seria 300. Nossa, olha como o iPhone está barato no Paraguai. Olha como o iPhone é barato nos Estados Unidos. Vocês pararam para pensar um pouco acima disso e tentaram parar para pensar da seguinte forma? Cara, se você é industrial, se você é empreendedor, se você tem que vender alguma coisa, você não ia ter carinho, um carinho muito mais especial por um mercado consumidor que paga 3, 4 vezes mais e às vezes ainda financia e paga o dobro desses 3, 4 vezes mais? Quem que não quer um consumidor otário desse para vender? E é sobre isso que a gente fala nesse vídeo. Por que o mundo, os chineses, os empresários, os industriais, as grandes marcas têm um carinho tão especial pelo consumidor brasileiro? E a grande verdade é que o Brasil tem um combo de extorsão e escravidão que não existe em outros lugares do mundo. Em alguns lugares você tem o pobre ignorante que não entende de economia e que está disposto a pagar 3, 4 vezes mais pelo mesmo produto que outras nações pagam o preço normal. Mas no Brasil a gente tem um combo chamado consumidor otário junto com um pouquinho de crédito. E aí vocês vão perceber que tem muito país pobre no mundo que tem o cara número 1, que é o consumidor otário, mas não tem o crédito. Ou tem um crédito que não é tão voraz, tão alto igual o do Brasil. Então, veja bem como funciona a cabeça. Eu hoje estou aqui no Paraguai. Vamos aqui, tô do lado da garagem. Comprei uma caminhonete para mim, uma caminhonete chinesa, é um lançamento. Eu paguei 35 mil dólares, em torno de 180 mil reais. Nessa caminhonete. Hoje eu sou um brasileiro que saiu, mas você tem os estrangeiros, você tem os paraguaios, você tem americanos, você tem uma base de outras pessoas. Quando essa pessoa pensa em Brasil, ou vamos supor que o Marlon voltasse para o Brasil, você acha que eu estaria disposto a pagar 300 mil pelo mesmo produto? Acho que não. Então, o que acontece? Acontece que o empresário, o industrial, o capitalista, quando ele olha para o público paraguaio, quando ele olha para outros públicos, ele fala assim, esse mercado consumidor aí não é tão atraente assim, porque eu não consigo vender pelo preço que o público brasileiro pagaria. E mais que isso, lá no Paraguai, lá no Uruguai, lá no Panamá, a taxa de juro bancária é uma taxa normal. Então o que acontece em países que a taxa é normal? O acesso ao crédito é difícil. Por quê? Porque o banco não pode errar. Porque quando ele faz muito empréstimo e ele se ferra, o banco fica no negativo. Agora pensa num país que quando o cara financia o carro dele, o carro era 100 e ele paga 200 no final, em 36, em 48 meses. Ou seja, se o banco financiar para 10 pessoas e 60% dessas pessoas comprar, 4 pessoas podem deixar de pagar. E essas 4 ainda vão ser processadas, vão responder entre isso e aquilo. Agora, num país normal, onde o cara financia um negócio de 100 e em 48 meses ele paga 110, 112, o banco não tem essa margem de erro. Por isso que eu falei, o mercado consumidor brasileiro é ótimo e muita gente sabe disso. Porque você tem 214 milhões de escravos que estão dispostos a pagar 2, 3 vezes mais no plano de saúde, no streaming, no pneu, no iPhone, no veículo, na casa, entendeu? E mais que isso, quando a gente fala de grandes compras, como um veículo, como uma moto, além deles pagar 3, 4 vezes mais o valor desses veículos, não é só 3, 4 vezes mais. Eles ainda financiam e pagam o dobro disso para o banco que vive de juro. Quem que não vai ter carinho por um mercado consumidor tão imbecil assim? Então toda vez que você brasileiro falar assim, nossa, olha o tamanho do nosso PIB, mas olha o tamanho do nosso mercado consumidor, você está certo. Todo empresário tem um carinho muito especial para vender para brasileiro, porque vocês são chicoteados. Não achem que
o AliExpress, a Shein, o Wish, a Temu focam no Brasil porque eles são bonzinhos e amam os brasileiros. Ou que o Mercado Livre agora está abrindo o frete direto da China para vocês, ou que a Magalu vende compras internacionais direto da China para vocês, ou que o streamer, ou que o game, ou que as marcas. A grande verdade é que está todo mundo de olho no mercado consumidor brasileiro, porque você tem um consumidor tão voraz que ele não liga de pagar o dobro, o triplo, de não ter aposentadoria, de morar no meio da criminalidade, de ter presidente bêbado. Ele não liga, ele não quer ter liberdade, ele não quer ter dinheiro, ele não quer ter reserva financeira. Ele quer é que chegue um pacotinho embrulhado para ele desembrulhar e sentir aquele momentinho de felicidade para vender a alma dele.